Primeiramente, boa noite a todos os irmãos. Eu estou muito feliz de poder dar esse testemunho hoje. Para mim, é realmente algo muito importante que fez diferença na minha vida. Antes de eu começar a ter companheirismo aqui com o pastor Efraim, eu estava desviada de Deus. E eu consegui esse emprego nesse lugar, que não é um emprego para alguém cristão, porque lá eu precisava estar maquiada e eu não me sentia bem com isso, né? Eu comecei a congregar aqui com o pastor e eu senti esse conflito de estar nesse serviço e vir para a igreja. Uma das coisas que marcou muito para mim nesse serviço é que eles fazem um monte de coisa para você sentir que aquele lugar é o melhor lugar do mundo para trabalhar. No dia que eu me formei, né, porque a gente passa por um treinamento, no dia que a gente passou do treinamento, eles fazem tipo uma homenagem, chama todos os gerentes que a gente passou para falar sobre a gente, nosso serviço, e eles chamavam um por um pelo nome. E aí esse dia eles chamaram meu nome, né, mas eu não me sentia feliz, eu me sentia um pouco angustiada. E aí, no mesmo dia, teve o culto à noite e meu pai cantou o hino de número 9 e para mim ficou muito... mexeu no fundo da minha alma, porque esse dia meu pai cantou o hino que fala: quando Jesus, o meu novo nome chamar. E eu pensei, eu não quero estar nesse lugar aqui, né? Eu quero estar nesse lugar quando Jesus, meu novo nome chamar. E eu vivi esse conflito, sabe? E eu comecei a pedir para Deus para me tirar daquele lugar. E eu não sabia como, porque eu precisava daquele serviço. E o diabo, ele é muito traiçoeiro, sabe? Ele vai te dando um monte de coisa. E você, por um momento, acredita que aquele lugar é bom. E aí, eu troquei de loja e esse novo gerente aí começou a falar: nossa, como você é talentosa, olha só como você é inteligente. Eu comecei a fazer projetos para a empresa, eu comecei a ter um certo destaque na empresa. Só que eu acreditava que talvez eu poderia continuar ali, sabe? Mas aquilo estava me afastando de Deus, estava deixando de vir para o culto, eu estava sempre cansada, aquilo estava me sugando. E aí, mas assim, quando não é para ser, Deus não vai te deixar confortável. Deus vai começar a colocar coisas que vão começar a te sobrecarregar. Eu me sentia sobrecarregada, comecei a ter ansiedade. E eu sempre pedi, nos cursos de orações, eu sempre pedia: Senhor, me ajuda, eu não sei como sair daqui. Em um certo momento, aconteceu algo na empresa que me desestabilizou totalmente. E esse foi o dia que eu cheguei eu tava em crise. Eu lembro até que eu liguei pro pastor Efraim. Eu falei: pastor, eu vou pedir conta, eu não aguento mais ficar nesse lugar, eu não aguento. E o pastor falou para mim ter calma, que ele ia me buscar. Uma das coisas que eu esqueci é que os últimos dias nessa empresa eu comecei a levar a Bíblia, porque eu comecei a ler a Bíblia na hora do intervalo. Eu tenho uma Bíblia que o meu esposo me deu, que está escrito: seja forte e corajosa. E quando eu li isso na minha Bíblia, foi quando veio o sentimento de ligar para o pastor naquele momento, porque eu ia pedir conta. Só que isso não seria justo. Eu não acredito que Deus queria que eu perdesse todos os meus direitos, porque eu realmente me dediquei e dei o máximo para aquele lugar. Eu trabalhava final de semana, eu trabalhava em casa, então não era justo que eu perdesse tudo. E daí eu consegui me afastar da empresa por atestado, até eu conseguir me acalmar. E eu fui conversar com o pessoal do RH para explicar a situação que tinha acontecido. Eu queria que eles me desligassem da empresa. Só que não foi fácil assim. Eles não queriam me despedir, não queriam me desligar e estavam querendo me manipular para mim voltar para o serviço. Mas eu permaneci firme, mesmo com medo de fazer aquilo. Eu fui procurar meu direito e eu decidi que eu ia abrir um processo na tua empresa, porque eu não queria estar ali, eu não queria perder meus direitos. E só que começou toda uma aflição dentro de mim. O inimigo, sabe, ele começou a trabalhar na minha mente. Ele começou a falar que eu não merecia por conta do meu passado, que eu não era digna, que eu não ia prosperar, que na verdade eu ia perder esse processo, que ia dar tudo errado. E eu comecei a jejuar e procurar Deus. Eu queria muito
alguma palavra de Deus que pudesse confirmar para mim que eu era filha de Deus, que eu merecia aquilo. E eu comecei a ler a Bíblia, ler a mensagem, ouvir as pregações do profeta, e veio um pensamento na minha cabeça de assistir um dos cultos do encontro passado. E eu assisti o culto do pastor Marcos Davi, e teve um momento que ele falou: você é filha de Deus. E nesse momento da pregação, o cameraman, ele apontou para mim. Naquele momento eu senti o alívio e senti que era a resposta de Deus, que eu realmente era filha dele, que eu merecia. Então eu persisti, mas foi um processo muito demorado e me destabilizou totalmente. Eu tive crise de ansiedade, ficava insegura, com medo, porque eu me sentia pressionada, tipo, uma empresa tão grande dessa, e quem que era eu pra, sabe, eu me sentia assim, mas eu me firmei em Deus, eu fiz um propósito com Deus, e Deus deixa passar, sabe, e Deus, simplesmente, o tempo foi passando, eu fui me acalmando, eu descobri que eu estava grávida, e eu acho que eu foquei totalmente nisso e eu esqueci. Ou aquilo parou de ter a importância que tinha para mim. A empresa quis fazer um acordo, aí eu fiquei aliviada no primeiro momento, né, porque eu ia conseguir simplesmente receber o valor e ficar tranquila. Só que aí no dia da audiência, que foi a audiência virtual, não deu certo, eles deram para trás e falou que ia ter que ser audiência presencial. E aí já começou outro medo, porque eu teria que estar lá, eu teria que testemunhar e reviver tudo aquilo de novo. Mas eu continuei orando. E aí um dia antes da audiência, que ia ser presencial, eu já estava em paz. Eu estava muito tranquila, eu estava preparada para ir lá. E eu não esperava, mas aí eu recebi a ligação do advogado. E daí a empresa, ela fez uma proposta com um valor maior ainda. Ela tinha feito uma proposta antes, que era com um valor menor, e ela fez a proposta com um valor maior ainda. E aí, é claro que eu aceitei, que eu não ia precisar participar dessa audiência e tudo. E um pouco, sabe, e você pede algo para Deus e Deus faz muito, muito mais, sabe? E daí eu recebi esse valor, só que na ata da audiência estava falando que eu não ia conseguir tirar o meu FGTS se eu tivesse feito solicitação do saque aniversário. E eu tinha feito, então eu não ia conseguir esse valor. E eu tentei procurar um jeito, conversei com o advogado, enfim, não consegui. E aí eu saí para resolver a questão do seguro-desemprego, mas aí eu orei, eu simplesmente falei: Senhor, está nas tuas mãos, seja o que Deus quiser, Deus proverá. E fui resolver a questão do seguro-desemprego. E quando eu estava lá no lugar para resolver, eu recebi a mensagem do oficial do gov.br falando que para quem tinha solicitado o saque do FGTS, saque aniversário do FGTS, que ia ser liberado. E eu creio que Deus abençoou muitas outras pessoas por causa de mim. E receber essa mensagem logo após eu ter pedido. Mas eu estava em paz. Eu acho que quando a gente realmente descansa em Deus, quando a gente se posiciona, as coisas acontecem. Eu estou grávida agora. Eu tinha uma certa aflição por conta disso, porque eu já tive outras percas. Mas eu recebi uma promessa de Deus. Em Isaías 66, versículo 9. Que Deus não abriria meu ventre se não fosse para me dar a luz. E eu estou segura nas promessas de Deus. Deus já tem realizado tantos desejos na minha vida e tem cuidado de mim de uma forma que eu não mereço, mas sou muito, muito grata por tudo que Ele tem feito por mim. E é esse meu testemunho.